Fala pessoal, tudo bem? A gente vai estar nessa nossa segunda aula e nessa aula nós vamos falar sobre orçamento. Nós vamos primeiro falar sobre a teoria, alguns conceitos e depois a gente vai entrar na parte prática mesmo. Eu vou com vocês, a gente vai construir um orçamento, né, com as receitas, com as despesas. Depois a gente vai dar uma olhada desse panorama, no panorama desse orçamento. Então tá aqui, pessoal. O orçamento, ele tem algumas características, né? Vou mostrar aqui para vocês, né, que essas características, ela começa com a receita. Então, a clareza da receita significa exatamente, você faz uma leitura exata de onde vem e quanto dinheiro entra aí no seu orçamento. Muitas pessoas tentam organizar o orçamento olhando apenas para os gastos, né? Mas elas esquecem que o ponto de partida aqui é saber as entradas, né? Você precisa saber exatamente o quanto entra de receita, né, no seu bolso, quanto eu tenho de dinheiro. E aí você precisa colocar isso no seu orçamento. Então você tem seu salário, beleza. Você é autônomo, precisa listar também ali, fazer uma média, né? Porque o autônomo, como ele não tem uma renda fixa, ele tem que trabalhar por média. Então você pega a média aí dos seus últimos 6 ou 12 meses e divide isso, né? Se for um ano, divide por 12. Você vai ter uma média de quanto entra ali por mês. Você precisa colocar isso aí, em caso seletista, o seu salário líquido, tá bom? E aí, renda extra. Se você tem algum ganho adicional, né, fora o seu emprego principal, você faz Uber, ou se você, por exemplo, faz um freelancer em um restaurante à noite, enfim, você precisa colocar tudo aqui. Receitas que você tem de investimento, né, os dividendos que você recebe, tudo isso deve entrar aqui no seu orçamento. Agora veja bem, todas as despesas precisam ser registradas. Clebson, mas eu vou ter que ficar fazendo anotações. Você vai, porque é necessário fazer isso. Porque eu sou formado em contabilidade. Em contabilidade, a gente tem uma técnica lá que chama de escrituração contábil. Você, você só tem contabilidade quando você consegue controlar o patrimônio. Se é tudo desorganizado, não tem um controle, não tem uma pessoa controlando aquilo ali, não é o objeto da contabilidade. O objeto da contabilidade é o patrimônio. É exatamente isso. Né? Você precisa fazer as anotações, escriturar tudo que você está gastando. Todas as despesas devem ser registradas. Né? Sem registrar os gastos, o orçamento vai perder a utilidade. E qual a importância de você registrar disso? Você registrar isso? É que quando você registra, você vai ser o usuário das informações. Você concorda comigo que o que não é registrado não é controlado? Outra coisa que as despesas, elas precisam ser separadas por categorias. Por que isso é importante? Porque ela vai facilitar e você vai enxergar melhor para onde o seu dinheiro está indo. Se ele está indo para despesas fixas, se ele está indo mais para despesas variáveis, se ele está indo para despesas ocasionais, alguém vai lá e te chama para ser padrinho de casamento de alguém, e aí já é uma despesa que você tem que fazer, você já tem que dar um presente mais substancial, você já tem que gastar com paletó, com terno, né? Então olha só aqui, olha. Despesas aqui precisam ser separadas por tipo, percebe? Isso vai facilitar você vai identificar melhor onde o dinheiro está indo. Então, quando você organiza aqui por categoria, que consiste em classificar cada gasto dentro de um grupo específico, de acordo com a natureza, como você percebe aí, essa informação é super útil. Você passa a entender em que área o dinheiro está sendo consumido. Então, você tem aí, né, essa divisão, que é a organização por categorias, com as despesas fixas, as despesas variáveis e as despesas ocasionais. Isso aqui são apenas exemplos, mas você tem outras despesas fixas, além de aluguel, além de escola, mas é importante que todas elas constem no seu orçamento. Então, olha só, o orçamento ele precisa ter um norte. Por que você vai fazer um controle do seu dinheiro, da sua receita e das suas despesas?
Porque você quer organizar a sua vida. Então, você quer, por exemplo, se preparar para pagar uma. Não vou falar em pagar a dívida, não, porque a gente fala em educação financeira, a gente só fala em pagar a dívida, mas não é isso. Né? Educação financeira é muito mais do que isso. É uma maneira de você alcançar objetivos, alcançar realizações através da educação financeira. Então, olha aqui, presta atenção aqui comigo. Eu vou te mostrar aqui o slide. Olha aqui. O planejamento, né, ele controla a etapa em que a pessoa define antecipadamente o dinheiro. Então, assim, você vai colocar no seu orçamento que você, né, planejou gastar mercado X valor, planejou gastar com os gastos pessoais X valor, e aí você vai compondo, né? Isso é o planejamento. E o controle? O controle é a execução de fato. É aí que você vai olhar o que você planejou, ou seja, você decidiu antes de gastar, esse é o planejamento. E o que é o controle? É acompanhar se o gasto está dentro daquilo que foi planejado. E aí são duas etapas. Né? Sem essas duas etapas, né, do planejamento e o controle, o registro vira apenas do passado, né? E não uma ferramenta de gestão. O orçamento, ele é uma ferramenta de gestão. E o controle acontece quando a pessoa compara o que foi planejado com o que realmente foi gasto. E aí é o momento de você olhar para o seu orçamento, é o momento de você olhar para esse orçamento e de repente verificar se você precisa fazer uma readequação das despesas do planejamento que você fez inicialmente. O acompanhamento periódico. Através do acompanhamento periódico, esse periódico pode ser. Eu sugiro que seja semanal, porque você vai corrigir os excessos, você vai ajustar as metas, você vai tomar decisões melhores. Quando a gente fala em corrigir excessos aqui, você vai identificar quais gastos estão acima do planejado. E aí você pode ajustar o seu comportamento financeiro rapidamente quando você olha, né? Você pode ajustar as suas metas. Você pode adaptar os seus objetivos conforme a realidade financeira que você está vivendo aí. Outra coisa, pessoal, o orçamento, ele deve, deixa eu ver aqui. O orçamento, ele deve trazer objetivos claros, né? O orçamento ele está ligado com a sua definição de metas. Então, para que você quer, né, fazer um orçamento, um planejamento financeiro? Né? Você quer constituir uma reserva de emergência, você quer sair das dívidas, você quer investir, você quer realizar sonhos. Então, o orçamento ele deve incluir esses objetivos claros, porque vai orientar as suas escolhas. Outra coisa, ó, o orçamento ele precisa ser um negócio fácil. Nada complicado, nada com aquelas planilhas extravagantes, não. Um negócio simples. Você pode, inclusive, usar até o seu bloco de notas para fazer o orçamento. Olha aí, o orçamento ele precisa ser fácil, né? Pode ser feito aí de diferentes formatos, de acordo com a sua preferência. Então, nesse vídeo aqui, eu vou disponibilizar um link que vai estar abaixo desse vídeo, dessa aula, que é um orçamento que nós vamos trabalhá-lo, né? Porque senão essa aula vai ficar muito longa e a gente vai trabalhar esse orçamento na prática. Então, essa aqui é o orçamento parte 1. E aí vai ter um próximo vídeo, orçamento parte 2, e vocês vão entender de fato a importância, coisas que ficam escondidas ali, porque a gente faz uma contabilidade mental e tem coisas que ficam escondidas ali que só é revelada quando a gente coloca tudo ali à nossa frente, as despesas e as receitas. Então você pode fazer até em bloco de notas. Eu vou te mostrar como é muito simples. Mas se você quer algo mais assim, um pouco mais elaborado e até pode te ajudar, porque ali vai ter os percentuais das categorias, o que está consumindo mais ou menos. Então é isso, pessoal. Vamos aqui só dar uma recapitulada. Tá aqui. O orçamento ele precisa ser claro, precisa ser organizado, ele precisa ser completo, ele tem que contemplar receitas e despesas, ele tem que ser acompanhado e tem que ser orientado por metas. Né?
Ou seja, você não faz um orçamento só porque você quer fazer um orçamento. Não, não é isso. Você não faz um orçamento só porque você quer fazer um orçamento. Não. Você faz um orçamento porque você tem metas. E o orçamento vai te ajudar a chegar aonde você quer. Perfeito? Então, acompanhe aqui o canal. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá uma curtida aí, porque a gente está buscando aqui informações e maneiras de te ajudar a colocar a tua vida financeira nos trilhos. Então, a função aqui desse canal, a minha função é mostrar para você caminhos que pode fazer com que a sua vida seja mais tranquila, mais suave. Não é isso. Até o próximo vídeo.